Legal, e com uma presença muito especial aqui, técnico, ainda é o técnico do Flamengo, Marcelo Salles. Tudo bem? Tudo certinho? Prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo início aí. Missão dada, missão cumprida, é isso? Missão dada, missão cumprida. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E parabéns pelo seu profissionalismo. Assumiu como funcionário do clube, teve coerência com quem saiu e muito pelo contrário também, muita coerência com quem está chegando aí, com muita atenção e abrindo as portas. Aliás, de você. E um grande profissional. Não podia esperar outra coisa. Bom, quem é Marcelo Salles? Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Marcelo Salles, 41 anos, foi o responsável pelo time do Flamengo até a chegada do novo treinador Jorge Jesus. Foram 4 jogos antes dessa parada para a Copa América. 3 vitórias, 1 empate e nenhum gol sofrido. Salles começou a carreira no futebol há 19 anos, nas categorias de base do Flamengo, e depois chegou à equipe principal. Foi preparador físico, observador técnico, analista de desempenho e virou auxiliar, inclusive trabalhou com o Andrade em 2009, quando o time venceu o Campeonato Brasileiro. Em 2013, Fera, como é chamado, seguiu carreira solo, virou treinador do Rio Branco no Espírito Santo. Depois dirigiu times como Volta Redonda, Portuguesa, Audax Rio, Bom Sucesso e Nova Iguaçu. E retornou ao Flamengo. No total, são 11 anos dedicados ao rubro-negro. São 11 anos sonhando com essa chance que, apesar de ter tido prazo de validade, vai ficar para sempre na memória de Salles e também na história rubro-negra. Legal. Como é que se sentiu esse período aí como técnico do Flamengo? É uma emoção muito grande, né, Edilson? Pra gente que começou lá atrás, estagiário no Flamengo, passou pelas categorias de base. Tivemos várias funções dentro do Flamengo, como observador técnico, analista, auxiliar da preparação, auxiliar permanente. Passamos por várias situações dentro do clube, foram 7 títulos de campeão carioca, 1 campeonato brasileiro, 1 Copa do Brasil, campeão da Copa dos Campeões, e a gente chegar hoje e poder assumir o clube, mesmo sabendo que seriam apenas 4 jogos, é uma satisfação muito grande. Ok, Valdir Luiz, está aqui. Boa tarde, Edilson. Não sei o que é com o Nélio. Aliás, nós temos que fazer uma correção. Edilson, eu estou esperando ele sair, mas só que ele é tão assim, sabe? Quando ganha, quer tirar todo mundo da cadeira, eu estou esperando só ele se ligar e ele sair da cadeira dele, porque verdade. O melhor do Rio é o Flamengo. Eu sou o melhor do Rio, o Flamengo é o melhor do Rio, Valdir. Tem que haver mudança completa, volte no seu posto. E tem que haver mudança aqui também. Ele, em vez de olhar só o lado dele, ele fica olhando o lado do outro. Então, quem você falou, gosta também de tomar água no copo dos outros, não é isso? Ele observa bem. Roberto, o Vasco passou o Fluminense também na classificação. Ele falou tanto do pobre do... Eu vou para a última cadeira. Do filho pobre, ele está no lugar dele. Falei com o Roberto, nem tinha se tocado por isso, né? Está tão eufórico, sabe? Agora, pelo menos um mês vai ficar desse jeito, hein, sentadinho lá. Estamos aqui perto, tá vendo? Um mês, aqui, meu companheiro. Faz uma pergunta para o Marcelo Salles. E o Ronaldo, Valdir, fala que você falou fora do ar, que o Ronaldo tem que botar no corredor, é o último. Falou aí antes de você chegar. Vamos lá, uma pergunta. Edilson, a gente fica bastante feliz, né? Principalmente pelo Marcelo ter chegado nessa situação que ele chegou. A gente conhece muito bem o Marcelo, é um amigo também particular, e a gente sabe muito bem da competência dele e o que ele criou, principalmente dentro do Flamengo, né? Esse laço de amizade, principalmente com os jogadores, foi campeão brasileiro com o Andrade. A minha pergunta, Edilson, não tem como negar. O Flamengo era um time que, com o Abel, né, a gente elogiou também muito aqui o trabalho do Abel, era um time que tomava muitos gols, né? Uma equipe que conseguia fazer os gols, mas também tomava gols. E com você, principalmente à frente da equipe, praticamente os 4 jogos, o Flamengo não tomou gol, não foi vazado. O que mudou, Marcelo? Você mudou realmente a moda do time jogar, você mudou a posição de alguns jogadores, que o Flamengo está até agora, na sua presença como treinador, acabou não tomando os gols. A principal mudança que a gente fez foi em relação ao recuo um pouquinho do Arão, nessa situação de ele preservar um pouquinho mais a parte defensiva e, quando tivesse a oportunidade, chegar numa situação de ataque. Basicamente, a mudança defensiva foi essa. A gente programou algumas situações, mas são coisas mais de ordem de jogo, uma situação do Fortaleza, aí foi mudando cada jogo. Mas, taticamente, a opção foi mais esse recuo do Arão mesmo. Para proteger um pouquinho mais. Para proteger um pouquinho mais. A tua visão estava um pouco mais exposto. A gente sempre preserva que os zagueiros não fiquem tão expostos. Então, a gente trouxe o Arão para justamente fazer essa parceria, ora com o Pires, ora com o Gustavo,
para preservar um pouquinho mais os dois zagueiros ali. Legal. Valdir. Marcelo, boa tarde, prazer em revê-lo, eu te conheço há algum tempo. E a gente estava conversando fora do ar, você falou que trabalhou com 19 treinadores. Treinadores renomados como Abel, Oswaldo de Oliveira, João Santana, Nelson Batista. Você tirou um pouquinho de cada um para, nesse período que você comandou o Flamengo em 4 jogos, para você utilizar com o aprendizado que você teve com esses profissionais? A gente sempre aproveita, né, essa oportunidade de estar trabalhando como auxiliar de um clube como o Flamengo. A gente tem a oportunidade de trabalhar com Zagallo, Evaristo, João Santana, são treinadores que trabalharam em seleções, tanto nacionais quanto internacionais. E agora, com a vinda do Jorge Jesus também, a gente poder aprender. Então, procurei na minha carreira sempre estar aprendendo com esses profissionais, aproveitando também essa passagem por esses clubes menores. A gente conseguiu colocar muita coisa em prática, aprendemos, acertamos, erramos, colocamos algumas situações nessas equipes para que a gente pudesse colocar esse aprendizado em prática e saber se aquela coisa daria certo ou não. E hoje, colocando isso no Flamengo, a gente já tem essa experiência de algumas situações que deram errado e a gente não correr no mesmo erro. Roberto, fica à vontade aí. Não, primeiro, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito, pelo desafio que é. Uma coisa é você estar na função de auxiliar, de estar ali fazendo o trabalho junto com o técnico e depois assumir uma situação, né, de um clube com a grandeza do Flamengo. O que eu pergunto para você é, depois dessa experiência, apesar de curta, já demonstrou que tem qualidade, que tem talento e que aproveitou as experiências. Qual a tua meta agora? Qual o teu desejo agora? Nesse momento ou futuramente, permanecer no Flamengo e até dar como referência grandes jogadores que foram atletas do Flamengo, como o próprio Andrade, o Jaime, foram jogadores do Flamengo e foram vencedores também, ganharam campeonato. O teu pensamento é continuar nessa função, né, de auxiliar ou tentar dar um voo mais alto depois desse momento que você está vivendo dentro do Flamengo? Não, a gente já sabia, quando nós viemos para o Flamengo nesse meu retorno, minha terceira passagem no Flamengo, a gente já sabia da função que nós iríamos exercer. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, de não querer atropelar as coisas. A minha função é de auxiliar hoje. Nesse momento, o clube precisou que eu assumi. A gente já tinha combinado que seriam 4 jogos, então agora retorna a função de auxiliar. Quero ajudar o Jorge agora nesse início de trabalho dele, nesse novo ciclo que vai se iniciar. Então eu não tenho, nesse momento, nenhuma pretensão de vir a ser treinador. Eu quero ajudar o clube, permanecer no clube e fazer um grande trabalho ajudando agora o Jorge Jesus. Ronaldo Castro. Você dirigiu, Marcelo, um abraço. Você dirigiu o Flamengo em 4 oportunidades. Primeiro jogo, você meteu 2-0 no Fortaleza. Depois, na Copa do Brasil, ganhou do Corinthians, repetiu a dose, 1-0. E jogou com o Fluminense, empatou de 0-0 e depois ganhou de 2-0 do Ceará. Do CSA. Se você for botar na balança a dificuldade maior que você teve, foi no jogo contra o Fluminense, em virtude principalmente do esquema que o Fluminense monta, e olha que estava com um time praticamente bem mesclado o Fluminense. De toque de bola, te surpreendeu isso ou não? O Fluminense não surpreendeu, claro, porque a gente já sabia a maneira como o Fluminense joga. Mas o Fluminense é uma equipe que desgasta muito as equipes que ele enfrenta na parte tanto físico quanto mental, porque exige muita concentração da equipe adversária. Então, quando nós enfrentamos o Fluminense, a nossa maior preocupação foi sempre ter isso. Concentração, atenção, para que a gente não fosse surpreendido em nenhum momento. Então, a gente manteve isso, tivemos chance de ganhar até o jogo, sabíamos que era um jogo difícil, foi o nosso único jogo que nós não fizemos gol. A gente sabia que naquele momento era necessário a gente ter um pouquinho mais de ataque para não ficar muito atrás e ser pressionado pelo Fluminense. E eu acho que naquele jogo ficou até um jogo muito aberto, um jogo que teve muito ataque e contra-ataque, e a gente perdeu um pouco do controle da partida. Ok, já faz uma pergunta, Nélio, para o Marcelo Salles aí então.
Edilson, os números do Flamengo são muito favoráveis, né? O Flamengo fez praticamente 36 jogos até esse período agora. O Flamengo tem 22 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas. Eu perguntava para o Marcelo, o que você espera, né? Você, como auxiliar, foi treinador, com a presença agora do treinador Jorge Jesus? Ele vai trazer para nós agora o conhecimento que ele conheceu, né, do trabalho internacional. Então, é um trabalho que a gente vai também aprender muito com o Jorge. Então, eu acho que ele vai agregar muito para a nossa equipe. Ele tem já esse conhecimento do nosso grupo. E eu acho que a perspectiva nossa de grande melhora nessa pausa agora da nova escola, América, né? Uma nova Ele escola. vem com uma nova escola para dentro, né? Para a próxima. Ele chega né? no dia 16, né, Marcelo? E segundo eu soube, ele vem com 4 auxiliares, 2 preparadores físicos, 2 auxiliares. Mas a sua presença vai ser importante, porque ele não vai saber quem é quem. Tem que saber se é o fulano, esse é o Beltrano, esse joga assim. Eu acho que a sua participação deva ser muito importante se ele tiver a sensibilidade de ouvir, né? Ok. Ô, Marcelo! Como é que muda, né? Fala em bocão, viu, Marcelo? Bocão e pênalti, só otário perde. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. Quando você foi comunicado que o Abel deixou o clube e você ia assumir, você se reuniu com os mais experientes para conversar sobre o esquema de jogo, ou você, até pelo conhecimento que você tinha, achou desnecessário? A importância dos mais experientes nesses 4 jogos que você comandou o Flamengo? A importância deles é enorme. Você ter numa equipe Everton Ribeiro, o Diego, Arrascaeta, o Gabriel, o próprio Arão, o Cuejá. Então, a gente sabe da qualidade desses jogadores. Você deixou eles à vontade, qual era o seu posicionamento? Perguntou onde se sentiu melhor? A gente conversou com eles, mas assim, a primeira coisa que eu fiz foi me reunir com a minha comissão para que a gente pudesse conversar sobre o trabalho, sobre as coisas que faríamos na sequência, porque o tempo era muito curto. A gente assumiu na quarta, já para jogar no sábado, e sabendo que jogaria sábado, terça e depois já no domingo seguinte. Então a gente não teria muito tempo de preparação. Então o tempo de sábado, quando nós assumimos na quarta, ainda foi o primeiro dia que o Abel saiu, foi um dia complicado para nós não esperávamos que ele saísse naquele dia. A gente tinha uma programação para aquele dia de treinamento, então quando ele saiu foi tudo mexido por questões de horário, por tudo. Então nos reunimos, programamos esses próximos 2 dias até o jogo de sábado e sabíamos que jogaríamos no sábado e não daria tempo para treinar para terça, porque jogaremos com o time principal no sábado até terça, 2 dias de recuperação. Então teria que ser uma semana muito bem preparada pela comissão para que desse resultado para o jogo de sábado e para o jogo de terça, porque só depois treinaríamos na sexta para o jogo de domingo. Oh, legal, legal. Ô, Elane, vamos lá aqui uma perguntinha aqui pro Marcelo Salles. Vamos lá. Vamos lá. Edson Duarte, de Pilares, quer saber do Marcelo. Quando Abel saiu e você passou a comandar a equipe, em algum momento esperava ser efetivado? Não esperava, porque quando nós sentamos para conversar com o Marcos Braz e com o nosso presidente Landim, a gente já sabia que teriam 4 jogos, eles conversaram, foi tudo muito bem explicado. Então não tinha nenhuma expectativa de permanecer após os 4 jogos. Ok. Uma pergunta aí para o Marcelo Salles. Não, então. eu estava observando até a primeira resposta do Marcelo, quando ele falou até que, não sei se foi o Nélio que perguntou a respeito do sistema defensivo do Flamengo, que nas mãos do Marcelo não tomou nenhum gol. Não é? O que acontece? Você, por exemplo, disse que recuou um pouquinho o Arão. Mas foi em virtude, esse recuo do Arão foi em virtude da ausência do Cuejá? Não, no jogo contra o Fortaleza jogaram os 2 e ele já tinha sido trazido um pouquinho mais para trás junto com o Cuejá. Essa dupla, Arão e Cuejá ali na frente dos 2 zagueiros, é quase que uma segurança a mais para o Rodrigo e para o Léo. Então a gente sabia que com esses 2 ali à frente protegendo, até para os laterais, como o Pará e o Trauco, que jogaram esse jogo contra o Fortaleza, fizeram uma grande partida. Porque eles sabiam que numa saída ao ataque, teria um volante de cada lado, depois fazer a cobertura dos laterais. E isso é muito legal, né, Edilson? Porque, assim, tudo que nós falamos aqui também do Abel, o Abel é um excelente treinador, um grande profissional, mas o Marcelo, como auxiliar, às vezes teve essa percepção, né? Ele, como auxiliar, viu algumas coisas, principalmente dentro da equipe, dentro do grupo, que às vezes o Abel não estava vendo. E ele conseguiu definir isso, principalmente esse recuo, principalmente do Arão,
para ajudar a marcação e o Flamengo realmente não vem tomando Legal, gol. achei que o árbitro também tivesse de férias aí, como o Campeonato Brasileiro. Se você é pra Elaine aqui ou não? Dá, né? Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Matheus Oliveira de Niterói quer saber do Marcelo Salles. Realmente houve interferência da diretoria do Abel em colocar a equipe titular contra o Fortaleza? Você foi orientado a isso? Não sei se Essa houve. foi no peito, hein, Marcelo? Não, eu não sei se houve em relação ao Abel, eu não tenho essa informação. Agora, da minha parte, desde que eu assumi, tanto o presidente quanto o Marcos Braz me deram carta branca para eu fazer o que eu quisesse. Então, coloquei a equipe que eu quis contra o Fortaleza, até coloquei aqueles 3 homens de frente ali, o Arrascaeta, o Diego e o Everton juntos, aonde pouca gente esperava que fizesse isso. Então, não teve nenhum tipo de interferência da diretoria no meu trabalho em nenhum dos 4 jogos. Ok, tá certo. Fechar o programa aqui. Solta mais 2 no peito do Marcelo aí. Vamos lá, vai Vamos devagar. lá, Guilherme Andrade do Meyer quer saber do Marcelo. O Flamengo muitas vezes tem um domínio da partida, cria oportunidades, mas não consegue fazer o gol. O que acontece com o poderio ofensivo do Mengão? A gente cria muito, mas às vezes a situação de finalização, a gente às vezes quer dar mais um toque nesse último chute. Então a gente às vezes, por uma questão até de qualidade excessiva do nosso time, a gente sabe que os jogadores têm muita qualidade, a gente às vezes quer fazer o gol um pouco mais próximo do gol. A gente poderia chutar às vezes um pouquinho mais de fora da área, ou da intermediária. Então esse é uma coisa que a gente está ajustando e tenho certeza que o Jorge vai resolver isso para frente. O Jorge já falou com você alguma vez ou ainda não? Nós falamos 5 minutos antes do jogo com o Fluminense, mas ele deixou muito à vontade para eu fazer o que eu quisesse, tocar, então ele não quis ter muito contato para que ele não sofresse algum tipo de interferência ali. Então deixou, ó, fica à vontade, faz o que você preferir e depois, quando eu retornar, a gente conversa. É legal, né? A postura, né? A postura Muito bacana, legal dele, né? Deixou uma certa liberdade para definir o esquema, o time que vai jogar. Acho legal. Vamos ver. Chega dia 20 ele começa a trabalhar. Foi anunciado ontem pelo Flamengo. E já pega uma pedreira, né? Que vai ser o Atlético Paranaense, o primeiro jogo dia dele 10, lá no Paraná. Hoje é dia... Hoje é dia Ele vai ter umas 14. 3 semanas para trabalhar, Edilson. 6 dias aí de... Ele volta o Flamengo, o Vasco e o Botafogo, o Fluminense eu não sei. Voltam dia 20 aos treinamentos. Quer dizer, terá aí quinta-feira 3 que vem. semanas aí 3 pra semanas poder- para trabalhar. Pode ter um amistoso ou outro, né? Até para ver como é que ele vai montar esse time do Flamengo, né, Edilson? Ah, mas não tem muita dificuldade, não. Vai ter Mas ele já disse que quer jogar com 2 homens enfiados, pelo menos eu ouvi uma declaração desse tipo que pretende mudar alguma coisa. Vai estar aqui o braço Uma direito incógnita. dele, né? Que Ele conhece vai muito ter bem que o conversar grupo com o e Marcelo. o próprio Marcelo vai dar algumas opções a ele também. Primeira coisa que eu faria se eu fosse ele é conversar com o Marcelo. Almoçar com o Marcelo, tomar um vinho, Marcelo. Como é Não, que não foi isso que você falou antes do Marcelo chegar, já Ele mudou, sabe né? disso. Não foi, Ronaldo? Estava ali no corredor falando uma outra coisa. Né? Eu te falei, Conversar com ele, tu não conhece acredita a em nada figura. que ele tá Eu falando. conheço há muitos anos. Obrigado, te Marcelo. avisei. Um abraço, tá? Um abraço. Valeu. Bom final de semana, hein, gente? Segunda-feira, tô até acostumado, né? Hoje é sexta, né? Semana inteira sem problema. Semana que vem tem que ter. Voltamos segunda, 12:30. Tchau, valeu.